caros e amados telespectadores do programa Plantar para Crescer, a minha alegria ela é incrível. Eu fiz uma imersão no primeiro fórum, escutem bem com atenção por favor, o primeiro fórum de estiagem do Rio Grande do Sul aconteceu agora há poucos dias atrás em Porto Alegre, dias 10 e 11 agora. E Giovanni Feltz, da nossa região, conhecido aqui por todos nós, fez uma fala incrível. Ele que está, como dizem, né, secretário de Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação aqui do nosso estado do Rio Grande do Sul. E esse fórum, então, que foi feito na FAMURS, organizado, participaram também Emater, Embrapa, a URGS, secretários que junto aconteceu o 30º, então, não, 30º não, aconteceu junto a comemoração de 30 anos, não sei como dizer, 30 anos foi a comemoração do seminário dos secretários de Agricultura do Rio Grande do Sul, que já é um clássico que nós acompanhamos há muitos anos. Então, junto com este evento, com essa comemoração, eles fizeram então o primeiro fórum de estiagem, e eu fiquei muito surpreso, porque vocês que me conhecem e acompanham aqui os programas, o histórico da nossa família, nós falamos nesse assunto há mais de 10 anos já, na importância dos cuidados com a água, nos cuidados com uma plantação natural, orgânica, regenerativa, sintrópica, seja qual for, mas sem aquele radicalismo, né, de ser contra as coisas. Então a importância deste evento, todas as pessoas que se reuniram e participaram nesses dias aí, então, em Porto Alegre, falando sobre um assunto tão importante que interfere nas nossas vidas, diretamente, todos os dias. A agricultura, ela tem uma força no nosso estado muito maior do que nós imaginamos. É que eu estou ainda me enquadrando aqui, eu tô emocionado, vamos lá. Deixa eu manter a calma, para falar sobre esse assunto incrível, que faz o meu coração bater mais forte. Diante desta condição, então, dessa oportunidade, então, sobre este assunto, eu quero falar com você sobre isso, dos nossos projetos, das nossas ações. Já trouxe aqui entrevistados, já fomos em várias propriedades rurais, já fomos em empresas, já fomos em escolas e vários outros lugares, onde tem esse cuidado com a água, que é o principal fator, um dos motivos deste programa existir. A água, a nossa água, a agricultura familiar, que a gente chama, e também o agronegócio, que é um pouco diferente, mas ambos estão produzindo alimentos, produzindo proteínas, proteína animal, aí entra essas questões de meio ambiente, e aí acaba tendo uma confusão. Já falamos bastante sobre a Expo Inter, e esse último ano que eu tive que dizer que o meu amor pela Expo Inter diminuiu, porque era tão importante esse assunto água, e não foi dada a devida importância. Eu tenho certeza que esse ano vai mudar, tem que mudar. Nós passamos esses últimos 3 anos, e eu que sou um pequenininho produtor rural, não tão mais ativo quanto eu já fui, mas tinha a minha produção então, e relatei aqui, mostrei ela, chorei com as minhas perdas. Agora trabalhamos aqui na região metropolitana com agrofloresta, temos alguns sistemas em andamento, as plantas que sempre estamos trazendo para vocês também. Mas vamos lá, vamos lá, porque o assunto ele é muito amplo, ele é muito importante. Por partes, eu citei nos últimos dias agora, nos últimos programas, que nós vamos para um outro extremo. Nós gaúchos estamos pasteurizados, né, praticamente, né, porque nós todos os anos vamos de calores insuportáveis a frios insuportáveis, né? Então a gente brinca que nós somos pasteurizados. E nós estamos aprendendo a conviver com essa oscilação de temperatura e clima. Aí, junto disso, nós estamos ouvindo sempre essa questão do aquecimento global, das mudanças climáticas e tudo mais que interfere no nosso dia a dia, na nossa saúde, na nossa economia, na saúde da natureza. E este fórum vem num momento tão importante, como o próprio secretário disse, e eu preciso salientar muito isso. Ele disse uma coisa que a gente fala há muito tempo, e eu fico tão feliz quando alguém dessa importância fala:
Nós não podemos deixar esse assunto sair da imprensa, porque agora quando começar a chover de novo, e já começou o mês de maio aí, a mudança do mês de abril para o mês de maio, vieram as primeiras chuvas expressivas, e aí o assunto desaparece dos telejornais. Pode ver, o assunto estiagem já vai sumir, embora nós estamos ainda com situações bem complicadas. Bagé continua com 12 horas de racionamento, são vários os municípios que ainda estão em decreto de emergência, o campo não voltou ao normal, os próprios rios não estão ainda como deveriam estar. Isso vai acontecer agora ao longo do ano, que geralmente acontece, mas este ano, como a previsão é para chover além do normal, nós vamos passar para o outro lado, que vai ser o excesso de chuvas. E eu faço esse alerta, nós temos dois assuntos importantes. O primeiro, e voltando aqui o secretário disse, e eu de novo estou me perdendo aqui no assunto, ele disse, não podemos deixar esse assunto sair da pauta. E isso é muito importante porque vai sair da pauta, é certo que acontece, infelizmente. Sabe quando nós vamos falar em estiagem de novo? Quando acontecer de novo. Aí vem a RBS mostrar lá a família que perdeu tudo e os boizinhos morrendo no campo e o agricultor sofrendo. Aí de novo, nós estamos passando por isso e aí fica aquela coisa, decreto de emergência e ninguém faz nada. Não é ninguém faz nada, mas parece que não está sendo feito nada antes. Eu sei que é difícil trabalhar na prevenção. Nós, seres humanos, parece que só trabalhamos quando está pegando fogo no circo. A gente vai resolvendo coisas conforme os problemas vão aparecendo, né? Na vida de adulto é assim, né? Com a nossa vida pessoal muitas vezes é assim. Então, como nós temos um evento, o primeiro, que é histórico para o estado do Rio Grande do Sul e para o planeta Terra, me atrevo a dizer isso, de dar essa importância para um assunto que é o mais importante que nós temos no momento. O que é que pode ser feito hoje, agora, para evitar, então, problemas futuros? Parece fácil, né? Mas não é. E também parece difícil, mas é mais simples do que a gente imagina. Nós temos os grandes problemas e os pequenos problemas. Nós temos grandes soluções e nós temos pequenas soluções. E vocês que nos assistem aqui, e a imprensa tem o dever de fazer isso e repassar isso nas escolas, né? Que a estiagem não vai ser combatida pelo governador do estado, ou pelo secretário Giovanni Feltes, ou pelo presidente, ou pelo não sei quem. Não é alguém que vai conseguir resolver. É uma ação conjunta e ela interfere e ela começa nas nossas casas. Eu sei que esse trabalho é difícil, né? A gente não tem essa consciência do coletivo. Nós sabemos bem disso. Infelizmente, a gente pensa, isso não é problema meu, isso é problema do governo, isso é problema da prefeitura. Não, não é. Então, pegando o assunto e trazendo junto para o nosso dia a dia. Um balde faz a diferença. Essa campanha que eu faço sozinho há tantos anos já. Vai tomar um banho, leva um balde junto, coleta a água do banho. Aí depois, quando for usar o sanitário, usa essa água como descarga. Não desperdiça mais tantos litros, que seja 1 litro de água numa descarga. Porque vai ser uma forma de nós estarmos contribuindo para a agricultura lá fora, ou para as empresas que coletam água e trazem até as nossas casas. É uma ação conjunta, sim, ela é importante. Essa coisa de reutilizar a água da máquina de lavar para lavar as calçadas, todos os dias nós utilizamos, cada um de nós, muitos litros de água. E nós não nos damos conta que esse desperdício, ele é muito grande, porque nós estamos tirando uma água de um lugar, na verdade, de onde ela não deveria sair, usando ela de uma forma muito errada, poluindo essa água e mandando de volta de uma forma horrível para um lugar que ela também não deveria estar indo. Então, o problema, ele é responsabilidade, ele é a culpa de todos nós. Aí, claro, daí existem as produções, as monoculturas, que desperdiçam muitos litros de água para irrigar as suas plantações, e foi dito no fórum também, muito bom ver isso, eles dizendo, admitindo que por muitos anos ficou um assunto, foi passando despercebido, mas de novo, né, quando começa a pegar fogo no circo, aí a coisa acontece. A agricultura, sim, desperdiça muitos litros de água, quando é feito de uma forma equivocada ou não equivocada. É que no Rio Grande do Sul nós sempre tivemos água de sobra. Esse assunto é novo para nós. E foi dito no fórum esse.
Isso, coisa de cisterna, falta d'água, isso era só no Nordeste. Vocês lembram? A Globo falou a vida inteira que lá era o problema e aqui era, né? E agora não é mais. Isso já faz parte do nosso normal, esse novo normal que nós estamos vivendo. A falta de água vai acontecer de novo daqui a um tempo. Ou então ela não vai nem se normalizar, a gente também não sabe o que está acontecendo. As barragens ainda não voltaram para o normal. Claro, temos o ano todo pela frente. Mas eu quero registrar aqui, eu que não sou ninguém, nada ninguém, e isso a minha não tenho significância alguma, mas fica registrado no YouTube, como eu sempre falo, e isso talvez seja não para hoje, mas para as futuras gerações que vão pesquisar o que nós estávamos fazendo hoje, para poder entender o problema maior está por vir, né? Nós ainda tivemos a sorte de ter as estações bem definidas, de ter água de sobra na região e espaço, natureza, mas a coisa está complicando cada vez mais. Isso é um fato. Então, o que a gente pode fazer hoje na nossa casa? Ou então, quem é produtor, que acompanha o programa, quem trabalha numa escola, quem é numa universidade, trazer esse tema sustentabilidade para dentro da sala de aula, para dentro da nossa casa. Isso não é mais um assunto só de ecologista, ou de ambientalista, ou de agricultor. Esse assunto, ele é de todos nós, ele deve ser, sim, discutido, e não é discutido, ele deve ser compartilhado, aprimorado todo o tempo nas rodas de conversa. Eu já tenho escutado mais os meus amigos que nem davam bola para isso há um tempo atrás, eles já começam a dizer, eu tô entendendo agora o que tu fala, eu presto atenção, eu vejo que, né, a água e o preço do alimento, aí quando bate no bolso, né, quando fica tudo mais caro, todo mundo, o que tá acontecendo? É isso, é o custo de produção que faz parte de um todo. Primeiro bloco está encerrando, próximo bloco vamos falar um pouco mais sobre isso, esse evento fantástico que aconteceu, incrível, de um assunto que interessa sim a todos nós cada vez mais. A nova prefeitura assumiu mostrando que com vontade e competência é possível alcançar grandes resultados. Foi assim que lá no início de 2017 resgatou uma verba fundamental para o futuro da nossa cidade, que muitos já consideravam perdida. Com diálogo e transparência, foram recuperados 61 milhões de reais junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. São recursos muito bem-vindos que começarão a aparecer na forma de novas obras neste ano. Prefeitura Municipal, um jeito Novo Hamburgo de ser. A minha cara, né? A cara de felicidade, a cara de bobo alegre, né? Com um assunto dessa importância. E eu vou incomodar o secretário Giovanni Feltz, mandando mensagens, chamando para reuniões, conversando, tentando. Claro, eu sei que eles têm muito mais gente importante para resolver, né? O estado inteiro, né? São mais de 400 municípios. 80% do alimento que nós consumimos no Rio Grande do Sul, mais de 80% é produzido pela agricultura familiar. E eu sei que a jornada deles aí é enorme. E eu sou uma coisinha pequenininha, mas eu sou mais um em prol, né, deste movimento, que além de falar sobre isso, tenho algumas ações de muitos anos. E ontem, eu estava ainda trabalhando em uma das agroflorestas que eu tenho a oportunidade de fazer parte, e limpando um valo manual, porque é uma produção pequena. Eu estava limpando um valo que há muito tempo eu não trabalhava nele. E como aquela área está num momento de descanso agora, não estou produzindo nada de alimento naquela área, a ponta do valo onde eu estava trabalhando ontem era onde eu tinha uma pedra que fechava esse valo. O que eu fazia? Quando chovia demais, eu tiro a pedra. É uma pedra de alicerce cortada ao meio, meia pedra de alicerce, para ter de alicerce não, aquela laje que eles usam em cima de a laje, essa pedra grande aí. Eu uso meia pedra então no final do valo. Aí eu nivelei com a mão ela, fui ajeitando, como eu disse, é uma produção pequena.
pequenas produções. Várias pequenininhas viram uma grande. Essa minha pequena produção, então, de onde eu tirava a minha alimentação da minha família e eu ainda conseguia vender bastante. E alimentar as galinhas também e tudo mais. Eu tinha lá na ponta, então, uma pedra onde eu nivelava. Quando faltava chuva, eu colocava ela, porque era uma água que vem da chuva, que cai dos telhados, que vai para um açude. Aí ela vem por gravidade, ela vem descendo até um outro açude. Mas no meio do caminho, era uma das produções que eu estou falando. Essa pedra, então, uma pedra, fazia toda a diferença na minha produção. Quando eu colocava ela mais para cima, a água subia, tipo uma barragem, e a plantação toda era irrigada com essa água que estava parada, porque do mesmo era uma água que estava sempre correndo. Ela corre na nossa propriedade, graças a Deus, graças aos recursos naturais, sempre tivemos uma água corrente. Mas esse nível desta água, ele oscila conforme a estação do ano, conforme as chuvas. E eu, depois de muitos anos trabalhando lá, é uma área que há 14 anos já temos produção de orgânicos, eu entendi lá pelas tantas que aquele era o ponto crucial. Quando eu levantava a pedra, o nível da água subia, o nível do açude também aumentava, e eu tinha então dias e dias e dias e semanas que eu não precisava irrigar aquela área plantada. Os dois lados deste pequeno valo, que tinha, depois eu comecei a fazer outros valos, numa espécie de chinampa asteca, que eles eram bons nisso, né? Se tu tens água disponível, utiliza ela, aproveita ela e não manda ela embora, como foi feito por muitos anos aqui na nossa agricultura e aqui nas cidades é feito isso, né? A água cada vez mais rápido ela anda, quanto mais rápido a água anda, mais estragos ela causa e mais alagamentos e enchentes ela vai causar nas partes baixas. Então, agora, recentemente, eu trabalhando nesta área, que fica numa área rural, eu achei o ponto. Eu até deixei de fazer a foto, deveria ter feito, esqueci. Eu que sou de fazer foto e postar coisas e falar sobre esses assuntos. Eu deixei passar esse registro importante. Então ali com uma ação eu conseguia resolver. Tava faltando água, levantava ela. Tava sobrando chuvas, eu diminuía ela, mas às vezes a água começava a transbordar. Aí eu simplesmente tirava ela. E aí, então, o excesso, aquele primeiro excesso da chuva saía. Quando a chuva diminuía, isso acontecia muitas vezes no mesmo dia. Eu já colocava... Não, no mesmo dia era bem raro. A vivência é a vivência, né? A gente pode falar com propriedade. 1 ou 2 dias depois, eu colocava ela novamente, porque o volume maior já tinha passado, né? E por que eu estou falando sobre isso aqui? Porque isso está sendo... Foi dito agora há pouco tempo, vários técnicos falaram, várias pessoas importantes falaram, eles falaram sobre a cobertura de solo, na questão da emissão dos gases de efeito estufa, que o Rio Grande do Sul está diante de uma primeira avaliação diferente do que dizem aí fora, né? Porque nós seguimos uma regra internacional, na verdade. Os efeitos estufa e tal, e a emissão de CO2 pela agricultura... Na verdade, que cada região, cada estado, cada cidade tem um comportamento diferente, porque certas plantas emitem mais, certas plantas emitem menos, tem lugares onde chove mais. Eu que tenho a oportunidade de estar no litoral norte aqui e Novo Hamburgo, periodicamente, tem dias que eu fico uma semana lá, uma semana aqui, eu noto bem a diferença do que e eu tenho plantação lá e aqui, e eu noto bem claro, no mesmo dia o comportamento é completamente diferente. Eu estava na estrada, agora recentemente, e eu saí então de Torres com sol, dia aberto, e cheguei no Novo Hamburgo, estava chovendo. Então, claro, não é só isso, que digo que lá o clima, a temperatura é uma e a água é uma, de uma forma. Então lá tem uma maneira de trabalhar com a agrofloresta e nas plantações. Aqui em Novo Hamburgo, na agrofloresta, o comportamento é diferente. E às vezes ele é muito diferente, porque o solo corresponde de um jeito, aqui, por ser um solo diferente, completamente diferente do solo que eu trabalho lá. E recentemente estou tendo a oportunidade de trabalhar num outro modelo, que na verdade estamos ainda
desenvolvendo alguma coisa. Em Novo Hamburgo também, entre Dois Irmãos e Novo Hamburgo, que já tem um outro solo já mais montanhoso. E, então, essas pequenas diferenças de cidade ou de município nos trazem um aprendizado muito grande. E o que se aplica lá na praia, muitas vezes, não é aplicado aqui em Novo Hamburgo. E ao contrário também serve. Na mesma época do ano, né, às vezes, ou até por causa da incidência de luz e de temperatura. Porque, como diz muito o João lá de Bagé, meu guru, mestre da permacultura, a planta conta horas de luz para produção, né? Então, as horas de luz aqui em Novo Hamburgo são bem diferentes das horas de luz lá do litoral. Isso também, eu tenho as mesmas plantas lá e aqui. E elas aqui em Novo Hamburgo, elas florescem em outra época, às vezes é bem perto, mas são outros dias, outras luas. E lá também. E às vezes o espaço é bem grande. E muitas vezes lá ela floresce e até produz um fruto ou algo assim, e aqui não, né? Então a Jussara, por exemplo, é uma que eu noto a diferença lá do litoral para cá. A palmeira Jussara, que nós temos, que é o açaí, né? Eu tenho a oportunidade de trabalhar com essa planta também. Falando sobre irrigação, a cidade, né? As cidades e o fórum fala sobre agricultura, mas não tem como deixar a cidade fora. Não tem como, porque o agricultor, ele planta alimentos, mas ele planta água. Então a água que nós coletamos aqui no Novo Hamburgo, que a Comusa coleta no Rio dos Sinos, ela vem do rio, que vem lá de Cará, que vem então tem todo um processo acontecendo de agricultura, de cidades também, de poluição, de veneno das lavouras. É um problema bem difícil, é um problema grande, mas também a solução é uma solução grande, é uma solução fantástica, que todos nós precisamos colaborar, porque nós temos que pensar no Rio dos Sinos, de Novo Hamburgo para cima, que é a água que chega até nós. E nós estamos vendo a água que nós estamos mandando para baixo, porque existem outras cidades que coletam a nossa água, né? São Leopoldo, por exemplo, é a primeira que recebe toda a nossa sujeira dos nossos arroios aqui, das nossas calçadas, dessa forma irresponsável que nós estamos usando a água aqui em Novo Hamburgo. Isso é verdade. Nós temos essa culpa enorme e isso vai refletir aonde? Lá em Porto Alegre, no Guaíba, e depois na Lagoa dos Patos, que depois vai sair lá no mar, e aí, digamos, essa água no mar, ela vai evaporar e vai chover de novo, ou não. Então, nós estamos todos no mesmo barco, da mesma forma como essa chuva chega até nós. O assunto água faz parte da família Decker há muitos anos. Desde lá do tempo que foram as minhas primeiras aparições na televisão e na rádio, no tempo do Jornal NH, na TV Jornal NH, e no tempo da rádio ABC 900 AM ainda, era uma rádio AM, onde eu tive a oportunidade de fazer os primeiros comentários com relação a este tema. Antes disso também, eu fiz a minha formação, então, e daí eu vou voltar a história muito para trás. Mas eu quero dizer que desde lá, então, 2005 para mim foi o ano da grande virada, 2004, 2005 para mim, no alto dos meus 37 anos, foi a grande virada que eu tive na minha vida, onde eu peguei toda a minha vivência rural que eu tive da minha infância, as histórias que eu escutei da minha família contando, as histórias que eu consegui viver com eles, porque muitos ainda estavam ou estão em áreas rurais e nós visitávamos eles, passávamos alguns dias lá, isso era uma coisa. E a outra foi a minha vida também urbana, nascido em Novo Hamburgo, tive uma fase bem urbana, onde tive as vivências de uma pessoa, digamos, normal, né, urbana, e agora eu consigo transitar entre os dois mundos, né, porque eu tenho amigos e ídolos que eu amo no meio urbano, que são pessoas que eu tenho aqui, meus amigos da cidade, urbanoides, e eu tenho também esses meus amigos que eu amo tanto, agricultores, que estão plantando, e eu consigo transitar entre esses dois mundos de uma forma incrível, onde eu vejo, entendo e aprendo com eles lá, e vejo e entendo com os outros aqui na cidade. Tenho também essa oportunidade de estar falando na televisão, na rádio, na internet, e fazendo palestra em escolas e universidades, e fui chamado recentemente para falar numa nova situação. Depois da pandemia mudou bastante, né? Mudou bastante. Eu ainda não retomei como era antes. Antes eu falava
muito, em muitos lugares. Agora mudou bastante, que tem muita coisa digital e eu não domino bem. E o tempo está acabando, eu não acredito. Mas fica esse registro. O programa de hoje, então, foi para registrar esse primeiro fórum da estiagem, um evento histórico, fantástico. Isso não é propaganda política, pelo amor de Deus. Você sabe que aqui nunca aconteceu isso. E não é esse o foco, não é esse o ponto, mas ele é um evento criado, então está sendo feito por isso e o mérito é maior. Então, eu fico muito feliz e encantado que nós finalmente temos um ponto de referência agora para esses assuntos que nós não vamos deixar. Nós não, porque eu falo há muitos anos já. Agora, quando acontece assim na imprensa, e a novela também, tem uma novela, vale pontuar nos últimos segundos aqui. Quando a novela fala sobre agricultura, é muito bom, porque daí gente que nunca deu bola para isso começa a falar sobre isso e sempre reflete muito bem. A própria reprise aí do Rei do Gado aí já traz uma abordagem diferente. Raros e amados telespectadores, muito obrigado pela paciência de vocês comigo. Até semana que vem. Tchau.